Olá, turma, tudo bem? Vamos agora dar continuidade à nossa discussão sobre o PNCRC e discutindo um pouco, para a gente poder entender bem sobre esse assunto, fazendo aí a introdução da nossa aula. É sabido por todos hoje a grande importância que é no mundo a produção de alimentos. Hoje quem detém aí terra, água, espaço para poder produzir, passa a ser um player, a gente fala um jogador, um ente muito importante no processo produtivo, porque no mundo inteiro, de forma geral, se tem aí diferentes dificultadores para se produzir alimentos. Cada vez mais a gente tem dificuldades em obter áreas, terras que sejam cultiváveis, tem questões ambientais, recursos humanos no campo, enfim. Então nós temos uma série de problemas. E daí já existem vários estudos, principalmente mostrado pela FAO, que até no ano de 2050 vai ser necessário o mundo duplicar a produção de alimentos. Hoje nós temos aí uma população ainda em grande crescimento, e se nós não aumentarmos até em 2050, ou seja, se a gente não duplicar a produção de alimentos, o mundo vai passar fome. Ou seja, as pessoas vão ter dificuldade em ter acesso a alimentos. Isso no ano de 2008, isso já aconteceu em várias áreas do mundo, como na Rússia, na China, na Índia, onde tem uma população muito grande. Em várias situações já se teve dificuldade na aquisição de alimentos, ou seja, a falta de alimentos, a disponibilidade de alimentos é um problema de segurança alimentar. Então daí está o desafio posto, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos principais países que vai contribuir com o aumento da produção de alimentos. E para que a gente possa aumentar a produção de alimentos, sem dúvida nenhuma, eu vou ter que incluir tecnologia no meu processo. Ou seja, eu vou precisar de incremento tecnológico. Então, o que é incremento tecnológico? Muita gente acha que incremento tecnológico é simplesmente um processo de mecanização, de substituição de pessoas por máquinas, de instalação de equipamentos. Então, é muito mais do que isso. E pensando na produção de alimentos, nós temos diferentes tecnologias que devem ser agregadas no meu processo para que eu possa ser mais efetivo na produção de alimentos. E nada mais justo e necessário, pensando aqui, por exemplo, no Brasil, onde nós temos um país com condições climáticas de um clima tropical, ou seja, eu tenho altas temperaturas, alta umidade, sem dúvida nenhuma eu vou ter que utilizar ferramentas para combater endo- e ectoparasitas, os vermes, as moscas do chifre, os carrapatos, enfim. Então eu vou ter que, de fato, utilizar produtos de uso veterinário. Então, eu vou ter que utilizar na minha lavoura defensivos agrícolas, eu tenho que combater diferentes tipos de pragas. Então vocês estão vendo que eu vou ter que utilizar uma série de produtos no meu setor produtivo para que ao final eu possa produzir alimentos. Então, para eu produzir uma carne bovina, eu produzir um leite, eu tenho ações lá no campo, eu tenho na minha área agrícola, eu vou ter que produzir comida, eu vou ter que produzir soja, eu vou ter que produzir milho, eu vou produzir silagem, e esses produtos de origem vegetal estão sujeitos a pragas, então eu vou ter que utilizar diferentes tecnologias para poder fazer o combate. Mas se eu não utilizar isso de forma adequada, não adianta, voltando naquele slide anterior, eu vou ter que produzir mais alimentos, ou seja, eu tenho que ter quantidade maior de alimentos. Mas não adianta eu ter quantidade se eu não tenho qualidade. Eu não posso produzir um produto de qualquer jeito e colocá-lo no mercado, sendo que você, o seu filho, a sua família, vai comprar aquele produto e aquele produto vai fazer mal, vai trazer algum dano para a saúde dessa pessoa. Então, daí a responsabilidade
do médico veterinário que trabalha na área de inspeção, de quem trabalha no campo, seja produzindo, dando assistência, seja quem está vendendo o produto veterinário na revenda. Porque não adianta eu sair vendendo produtos veterinários para cumprir metas comerciais. Logicamente, eu tenho que ser um bom vendedor, quem trabalha nesse setor. Mas se eu não tiver um trabalho importante de pós-venda para acompanhar a utilização dessa tecnologia, eu vou ter certamente problemas, porque eu vou deixar resíduos e isso vai fazer mal para quem vai comer esse produto. E pensando no agronegócio internacional, isso pode levar a impactos no comércio. Eu posso ter o meu mercado suspenso, a minha indústria suspensa de exportar, porque eu tenho resíduos e contaminantes nos meus produtos. Então, o incremento tecnológico, então nós temos que levar em consideração, e pensando aqui na nossa aula sobre o PNCRC, que eu tenho diferentes insumos utilizados ao longo da cadeia produtiva, e se eu não utilizar de forma prudente, de forma correta, certamente eu vou ter problemas. Daí fica bem claro, como a ONU colocou, o grande desafio. Nós precisamos o quê? Duplicar a nossa produção de alimentos. Então eu tenho que fornecer alimentos em abundância, a custos mais baixos, usando responsavelmente as tecnologias, pensando em assegurar a sua inocuidade. Então, daí é uma equação bem complicada, bem difícil, que aí cabe a nós, médicos veterinários, como partícipes desse processo, de exercer a medicina veterinária de forma correta, de forma adequada. Nós temos que ganhar dinheiro, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desafios. Mas quem trabalha na inspeção tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está trabalhando assegurando a qualidade daquele alimento que vai ser processado e que vai ser colocado na gôndola no supermercado. Então vocês passam a enxergar a nossa profissão de forma diferenciada e de forma muito estratégica. Porque não adianta, mais uma vez, eu colocar o produto no mercado em quantidade. Eu tenho que, além da quantidade, assegurar a sua qualidade e, logicamente, a sua inocuidade. A segurança alimentar, como nós já discutimos, ela passa por um ponto, por duas vertentes importantes. A segurança alimentar, ela está ligada à questão da disponibilidade do produto, e uma outra vertente importante que diz respeito à questão da inocuidade, que a gente fala do food safety. Ou seja, a presença de resíduos nos alimentos é uma questão de saúde pública. Então aqui é um conceito importantíssimo que a gente precisa ter na cabeça. E uma vez que esses resíduos estão presentes nos alimentos acima dos limites de tolerância estabelecidos, isso pode levar a prejuízos, seja para o indivíduo, porque aquilo vai poder trazer uma série de malefícios, de danos à saúde da pessoa, e como eu já disse para vocês, a presença de resíduos também em produtos de origem animal pode também levar a seríssimos danos à economia do país, porque embargos podem acontecer, seja fechando um país como um todo, ou seja, fechando estados, regiões e suspendendo as indústrias para exportação desses produtos aí para os diferentes mercados. Então, daí, lembrando daquela legislação que eu falei para vocês no início do nosso curso, nós temos o Decreto 5741/2006, que estabelece o SUASA. E o SUASA ele tem um conceito muito importante, que é justamente aqui na tela, que vocês podem verificar, que é a responsabilidade compartilhada. Então aqui essa tela, aqui em tela cheia, eu gostaria muito de mostrar para vocês essa figura, porque ela vai desmistificar uma questão muito importante, porque muitas vezes se quer colocar a culpa do problema no alimento em um único ente do setor produtivo. E nós estamos vendo que a produção de alimentos, ela nada mais é que uma responsabilidade compartilhada, desde o produtor, desde lá do fazendeiro, lá no campo, ok?
o fornecedor de insumos, quem vende produto veterinário, quem vende o sal mineral, premix mineral, as revendas, né, veterinárias, a indústria, o setor de logística dentro do processo, para que eu possa fazer o transporte desse, né, a movimentação desses produtos elaborados na indústria e a colocação do produto no supermercado, ou seja, para exportação em algum local. Então, nós estamos vendo que cada um desses entes são responsáveis em algum ponto sobre a adoção de ações. Então, ao final, eu só vou ter o alimento seguro se eu tenho os diferentes elos da cadeia produtiva trabalhando em conjunto. Então, não adianta eu falar, eu fiz a minha parte, está tudo certo. Não. Se a outra parte também não fizer, o seu sistema, ao final, ele não funciona. Então, não adianta falar que na minha indústria está tudo bem, eu tenho o meu controle de qualidade bem estabelecido, meu APPCC é maravilhoso, se eu não tenho um trabalho de qualificação de fornecedores. Então, na área de resíduos, a minha preocupação ela não vai estar principalmente focada dentro da indústria. No frigorífico, no laticínio, eu vou ter que preocupar com o quê? Pensando na área de resíduos, com a rastreabilidade, com a origem da matéria-prima que eu vou receber para processar. Então, se eu trabalho com bovinos, como nós vamos ver na nossa aula, como que eu vou estruturar um plano de controle de resíduos? Aí você vai me perguntar, professor, quais são os resíduos que eu vou monitorar? Então, essa é uma pergunta muito simples, mas ela necessariamente faz com que você vai ter que estruturar um sistema de controle muito grande na sua indústria. Ou seja, eu vou ter que ter um time na minha indústria que vai no campo, minha equipe de fomento. A minha equipe tem que ir no campo conhecer o quê? Os meus principais fornecedores, né, seja de leite, seja de bovino, de suíno, de aves, de ovos, e eu tenho que conhecer o perfil de utilização desses produtos veterinários. Então, quais são os produtos veterinários mais prevalentes, mais utilizados nas fazendas que fornecem matéria-prima para mim? Então, esse é um ponto que eu vou muitas vezes repetir na nossa aula, porque aqui é uma ação muito importante a ser realizada na indústria. Eu tenho que conhecer o meu fornecedor. Se eu não conheço o meu fornecedor, como que eu vou estruturar o meu programa de garantia da qualidade? O que eu vou monitorar? O que eu vou definir como perigo? Quais são os pontos críticos de controle do meu processo? Então não adianta é muito comum na área de leite se estruturar controles, né, utilizando kits rápidos para pesquisar na plataforma mesmo de recepção, esses kits rápidos para pesquisar resíduos, né, principalmente de antibióticos. Então, qual é o critério para eu escolher qual é o kit ou o grupo de kits que eu vou utilizar? Então, vai ser principalmente eu conhecer o perfil de uso desses antimicrobianos nas fazendas. Porque eu posso estar numa região que fornece leite para o meu laticínio, por exemplo, que os beta-lactâmicos são os principais antimicrobianos utilizados naquela fazenda. Então não adianta eu pegar um kit que só analisa aminoglicosídeos, que só vai pegar tetraciclina, sulfonamidas. Aí vem a questão, turma, que vocês precisam estar atentos, de ser efetivo e de ter efetividade no processo. Que é muito simples. Você monitora resíduos na sua indústria? Monitoro. Mas esse monitoramento está sendo efetivo? Muitas vezes não. Porque eu não conheço os meus fornecedores. Eu não tenho rastreabilidade da minha matéria-prima. Então, o controle de qualidade passa obrigatoriamente por eu conhecer a origem da minha matéria-prima. De eu poder mostrar para o meu fornecedor as especificações de qualidade que eu preciso ter para eu receber essa matéria-prima que eu vou processar, ou os animais que eu vou abater. Então, eu espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, então mostrando que tanto o produtor, o vendedor de insumos,
a indústria e o governo. E o governo é o ente, né, de acordo com a Constituição brasileira, o governo é responsável por ditar as normas, as regras e verificar se elas estão sendo cumpridas ou não. Então, não é de responsabilidade do governo fazer rodar um PNCRC. Quem produz leite, quem produz carne é a indústria. A indústria é responsável por monitorar. Cabe ao governo verificar se esse monitoramento está sendo feito da maneira adequada, se os resultados obtidos estão sendo positivos, suficientes para que o produto que está sendo colocado no mercado, que é de responsabilidade da indústria, se ele é seguro, se ele é inócuo. Então eu espero que com essa nossa discussão, esse slide fica muito claro na cabeça de vocês sobre a responsabilidade dos diferentes entes da cadeia produtiva para que ao final eu possa ter um alimento seguro. Então eu espero que até aqui esteja tudo bem claro para vocês e nos encontramos no próximo bloco, continuando a discussão sobre resíduos e contaminantes. Então nos vemos até lá.